Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Vida 3, um programa que tem como objetivo trazer princípios de vida para um casamento feliz e duradouro. E hoje um programa especial, trazendo aqui para a nossa sala de visitas, nosso amigo, conhecido aí da Adonep, Luiz Carlos Clay, cantor da Jovem Guarda, que vai estar conosco aqui compartilhando a sua experiência de vida. Seja bem-vindo, Clay. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado aos ouvintes, aos telespectadores do programa Vida A3. Vida A3. Isso. Obrigado a vocês por esse espaço, por esse momento de estarmos juntos, compartilhando experiências de vida nossa no teu programa. Obrigadão. É isso aí. Como o Clay mesmo disse, todos nós temos experiências de vida e com certeza o Clay tem uma experiência fantástica para mostrar para você neste nosso programa de hoje, ok? Clay, muito bem. Você é conhecido como cantor da Jovem Guarda, é isso? Isso. Eu participei daquele movimento dos anos 65, 66, que começava a Jovem Guarda em São Paulo, aqui na TV Record, um programa criado pelo Elian Saldo, que deu o nome de Jovem Guarda, que existia a velha guarda, dos cantores Orlando Silva, Silvio Caldas, e o Roberto Carlos assinava um programa na Record e pessoal, como é que ele não vai ser chamado e tal? E o Elian Saldo, que era produtor da Record, falou, por que não Jovem Guarda? E ficou e virou um movimento musical no Brasil todo. E a gente participou daquela época. Começamos em Recife, eu sou de Recife, e como o Brasil inteiro havia uma mudança na juventude, os Beatles entravam no mundo, naquela época os rapazes de Liverpool com roupas diferentes, cabelo diferente, houve uma revolução em tudo isso, a maneira de falar, Roberto Carlos aqui lançando gírias, moda, uma brasa, mora, aquela coisa toda. Sim. E a gente começou a viver lá em Recife, através de um programa de vozes, que tinha lá a Voz de Ouro ABC, eu participei, ganhei esse festival e vim para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro entrei na CBS, a gravadora que era a gravadora de a maioria dos cantores da Jovem Guarda, principalmente o Roberto Carlos, que ele encabeçava o cast da Jovem Guarda, Ele, na época do Lenny Lilian, Erasmo, Vanderleia, os Golden Boys, no começo de tudo isso, e a gente gravou o primeiro compacto naquela época. E aí passou a fazer parte do movimento da Jovem Guarda. Vim aqui em São Paulo algumas vezes, o Roberto foi para o Rio de Janeiro fazer um programa Alta Tensão, lá com Carlos Manga, que dirigia, o Manga, que é um dos maiores diretores de televisão que morreu, e começamos a fazer tudo isso entre Rio e São Paulo. Chacrinha, naquela época fazia a ponte aérea Rio-São Paulo, a gente vinha fazer a antiga TV Excelsior aqui, os programas do Chacrinha, voltava para São Paulo, voltava para o Rio de Janeiro, e assim sucessivamente. Foram momentos maravilhosos. Muito bom. E a partir daí você ficou conhecido no país inteiro, Sim. Aí eu participei de festival internacional, sim, no Maracanãzinho, o festival que lançou o Milton Nascimento com a música Travessia e Morro Velho, que foi sucesso na época em que Geraldo Vandré fazia um grande sucesso, para não dizer que eu não falei de Flores, que foi a música que na época o governo militar tomou conta daquilo, a censura veio em cima. Foi na época do começo da censura, de tudo isso. E paralelamente a Jovem Guarda fazia a parte da diversão das pessoas. Eu sempre falo isso, que havia realmente um movimento político no Brasil, como está acontecendo agora, e naquela época nós fazíamos a parte da Jovem Guarda, que era uma coisa mais light, mais tranquila, e eu comecei a cantar, participei do Festival Internacional da Canção, participei também, assinei o primeiro musical da Globo, o Globo Music Hall, que naquela época quem dirigia a Globo era o Boni e o Walter Clark, E eles me contrataram para fazer esse programa. O Gerry Adriani fazia um programa na Tupi, a Grande Parada, que era uma parada, sim, de sucesso. E eu fazia com a minha irmã, a Kátia Silene, o programa Globo Music Hall, que era também uma grande parada. A gente apresentava esse programa na Globo. Foi um programa, na época ainda preto e branco, que não era colorido e tudo mais. E aí comecei a viver esse mundo. Eu morei no Rio de Janeiro de 65
até 1969. Sim. Em 1970, eu mudo para São Paulo a convite do Silvio Santos, que ele não era dono do SBT, né? Ele comprava o horário na Globo, né? O domingo na Globo, sim, sim. E na quinta-feira ele fazia um programa no Sumaré, na TV Tupi. Cidade contra Cidade, eram grandes produções que o Silvio fazia. E o Silvio Santos tinha na cabeça um programa chamado Os Galães Cantam e Dançam aos Domingos, com Antônio Marcos, Artuzinho, naquela época eram os cantores que estavam surgindo, e ele soube que tinha um pernambucano fazendo sucesso no Rio de Janeiro, e ele me convidou para vir para São Paulo, através do Neymar de Barros, que era um dos produtores do programa. Sim. E eu vim para São Paulo e fixei residência em São Paulo. Aí comecei a fazer o programa do Silvio, Os Galães Cantam e Dançam, já fora da Jovem Guarda. A Jovem Guarda já tinha esfriado, não é? Isso o Roberto... meados de 70? 70. O Brasil se tornava tricampeão mundial em Guadalajara, né? E aí começamos a fazer shows em São Paulo. O Silvio, ele aproveitava a gente que era contratado dele em todos os quadros do programa dele. Então eu fiz muitos quadros, Boa Noite Cinderela, programas assim que fazia, essa noite, que ele fazia um programa de histórico sobre um musical famoso, aí chamava Luiz Carlos Clay para cantar Maria, Maria, que era uma música que estava sucesso no mundo inteiro. Então a gente começou a viver em São Paulo. Uma outra forma de ser. Casei aqui em São Paulo. Sim. Casei com uma menina que trabalhava no programa do Silvio, constituí uma família, morava aqui na Zona Norte, em Santana, lá vizinho dos VIPs, né, que eles moravam, o Ronaldo morava lá em Santana, o Sérgio Reis. E aí nasceram os nossos filhos, a Patrícia, Júnior, Camila, e começamos uma vida aqui em São Paulo. Mas nesse período a sua vida era só, eu não sei se naquela época tinha muito show, era mais programa de televisão, mas você vivia só muito show. Muito show. Muito show. Muitos aniversários de cidade. Porque naquela época não existia essa parafernália de show que hoje em dia existe uma maquinária para 1 milhão de pessoas, né? Sim. Naquela época não, a gente cantava mais em clubes. Era o clube da cidade, né? O show era em clube. Era um negócio assim, porque não havia nada que fizesse em praça pública. E se fizesse, eram aquelas cornetas antigas, né? Um negócio, sim, o cara tinha que cantar mesmo, né? Não tinha enganação, não. Ou o cara cantava ou não. E fazíamos shows nas cidades, aniversário da cidade de Taubaté, aniversário, fazíamos tudo isso. Entendi. Aqui, Jacareí, nós fizemos show naquela época em que vinha assim, 2 da Jovem Guarda. Então, eu e Artuzinho, eu e Antônio Marcos. Você chegou a fazer show aqui então na época? Sim. Nós tínhamos um empresário no Vale do Paraíba. Nós tínhamos um empresário que levava a gente em todas. Eram empresários assim locais, né? Entendo. Pontuais. Então tinha um empresário aqui, tinha um empresário lá em Campinas, para aquela região. Sei. E assim por diante. E nós fazíamos muito também o encontro da Jovem Guarda. Então nós íamos todos. Então aí era um negócio maior. Então vamos para um ginásio de esporte. Aí era a maioria, aí estava lá todas as cantoras, Martinha, Valdirene, a garota Papo Firme, que o Roberto falou, né? Que era Valdirene, a Joelma na época era um grande nome também. E a gente cantava. Dali se dividia o dinheiro. Eu sempre falo, sabe, Gustavo, sim, que na nossa época o pessoal da Jovem Guarda não estava muito preocupado em ganhar muito dinheiro, não. A gente cantava por amor mesmo. Eu vejo que naquela época não era tão profissional como hoje. A coisa se profissionalizou muito quando vieram os cantores sertanejos. Aí os empresários assumiram uma postura, porque naquela época não existia empresário, existia vendedor de cantor. Porque o empresário verdadeiro é aquele cara que tem um escritório, sim, que ele cuida do artista todo, é o famoso manager, né, que vinha dos Estados Unidos e tal. A gente não, a gente era um disc jockey que fazia aniversário lá em Jundiaí. Aí aniversário dos disc jockey, ele anunciava, e com vocês vai vir o Luiz Carlos Clay e tal, a gente cantava para ele de graça. Entendo. Voltava para casa. Era por amor mesmo. Era por amor, mesmo porque até as músicas que se faziam também naquela época eram muito ingênuas, né? Não eram músicas
Não era ligado à questão da sexualidade? E outra coisa, havia no rádio o famoso jabá que diziam, né? Que a gravadora pagava para tocar, né? Pagava quando interessava uma música, então a gravadora pagava. Aí quanto é que fulano está dando de jabá? E aquele artista que não podia, não tocava. Hoje em dia não, hoje em dia, quando um artista entra no estúdio de uma gravadora, ele já sabe até quantos Faustão ele vai fazer. Sim. Ele sabe até quanto, que a gravadora já tem um programa, né? Todo cuidado para isso, para eles fazerem. Tantas vezes vai tocar na rádio, tudo isso aí. Naquela época não. É isso aí. Eu vou ter que interromper um pouquinho, que nós vamos para o intervalo, mas daqui a pouco a gente volta. Nos aguarde. Até daqui a pouco. CEOF, Centro Especializado Odontológico Frige. Cuide do seu sorriso com especialistas. Telefone 3962-5747. Espaço Alfa Ômega, o lugar certo para o seu curso e palestra. Telefone 3023-7343. Sigilo Moda Feminina, lojas no Vale Sul Shopping e no Jacareí Shopping. Telefones 3939-3446 ou 3961-3000. Matsor Corretora de Seguros, telefone 3958-1280 ou pelo e-mail bmrenó@uol.com.br. LT Imóveis e Administração de Bens. Telefone 3951-1251 ou através do WhatsApp pelo número 99704-6565. Depósito de Gás Pena. Telefones 3952-7066 ou 3951-3688. Estamos de volta ao programa Vida 3, um programa que tem como objetivo trazer princípios de vida para um casamento feliz e duradouro. E hoje, tendo a grata satisfação de estar aqui conosco, o Luiz Carlos Clay, nesse segundo bloco deste programa de hoje. Ok? Acompanhe conosco aí a nossa entrevista. Luiz, você falou do seu sucesso, de tudo aquilo que a Jovem Guarda te trouxe, né, de conhecimento, de uma pessoa famosa naquela época no Brasil. E como é que era o Luiz Carlos Clay com ele mesmo? Como é que você se enxergava no espelho? Como é que você se via interiormente com todo esse aparato que você tinha em toda a sua volta aí? Bom, em primeiro lugar, eu quando comecei a cantar, Gustavo, foi para ajudar a minha família. Tem uma história antes, né, bem, que a gente vai guardar um pouquinho. Eu sou filho de um homem que não cria em Deus. E meu pai, é até bem apropriado que nós vamos falar agora. Meu pai, ele era um carioca, que foi preso no Rio de Janeiro na época da juventude dele, na época da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, quando o presidente da República era Getúlio Vargas. Papai tem um histórico todo, ele foi preso com com o Luiz Carlos Prestes. Papai era comunista, era um homem que não cria em Deus. E era comunista era por intenção intelectual mesmo. Ele não cria em Deus e em Deus nenhum. Papai dizia que o sobrenatural não existia e que o homem se bastava. E ele, numa das prisões que ele teve no Rio de Janeiro, ele foi preso com Luiz Carlos Prestes e prometeu àquele homem que se um dia ele saísse da cadeia, colocaria o nome de um filho, se ele tivesse um filho homem, o nome de Luiz Carlos. O meu nome Luiz Carlos é homenagem ao Prestes. Sim. E papai conseguiu sair da cadeia, fez um curso militar no Rio de Janeiro, pegou um navio para ir para a Itália, que naquela época o Brasil estava mandando soldados para a Itália, os pracinhas, né,
iam para a Itália, mas papai, quando chegou em Recife, o navio que ele foi era um comboio, mas o dele, em vez de ir direto junto com os outros navios para a Europa, parou em Recife para abastecer e para pegar mais soldados. E papai, dando uma volta na cidade de Recife, ele era carioca, não conhecia o Nordeste, Sim. ele se deparou com a minha mãe, olhou para aquela lagoana bonitona lá e falou, que guerra, que nada, vou ficar por aqui mesmo. Aí casou com a minha mãe, constituíram uma família, nós somos 9 irmãos, 2 morreram, somos 7 irmãos vivos agora. E meu pai nos criou dizendo que Deus não existia. E em 1964, o meu sonho era estudar na aeronáutica, ser piloto de aviação. Esse era o meu foco de vida. Mesmo porque eu morava em Recife, em frente ao Parque da Aeronáutica. Então eu tinha muitas amizades, eu entrava no Parque da Aeronáutica e tal. Minha cabeça era para isso. Mas meu pai foi preso em 64, quando houve o golpe militar, quando os militares tomaram conta do governo. Papai fazia parte do governo de Arraes, do Dr. Miguel Arraes de Alencar. Prenderam meu pai. E aí começou uma luta da mamãe procurando ele, sem saber onde meu pai estava. Começou a cortar os vencimentos dele. Mamãe com 7 filhos para criar. E veio uma ideia na minha cabeça para ajudar minha mãe. Eu cantava muito, cantava na escola, aniversário de professor, chamou o Luiz Carlos para cantar. E aí eu me inscrevi num concurso que havia chamado A Voz de Ouro ABC. Eu me inscrevi naquele concurso, comparativamente falando, era o melhor concurso de música que existia de cantores. E era como se fosse um The Voice. E eu me inscrevi e comecei a cantar. Cantei, ganhei o concurso lá e a finalista era no Rio de Janeiro. O que eu quero dizer é isso, eu entrei no meio artístico quase que por um acidente. Ganhei o concurso lá, cheguei no Rio, não ganhei no Maracanãzinho, mas o Otton Russo, que era um produtor da CBS, empresário do Gerry Adriani, me contratou. Não, você vai para a CBS e tal, vai gravar um compacto com a gente. E aí começou a minha vida. E eu ganhei muito dinheiro, me tornei famoso, fiz 2 festivais internacionais, no Rio de Janeiro, outro no Chile, representei o Brasil no Chile, gravei um LP internacional em castelhano todo. Ganhei muito dinheiro, muito mesmo naquela época. Trouxe a família toda do Recife para São Paulo. Meus irmãos todos agora eram custeados por mim, a família toda. Uma responsabilidade muito grande sobre isso. Sim. E eu gostava, porque nós tínhamos muitos amigos, os meus amigos todos, que faziam parte da Jovem Guarda, dos galãs aqui em São Paulo. Eu comecei a cultivar essas amizades. Só que houve um dia que eu estava muito nervoso mesmo. Fui fazer um show e eu não entendo até hoje, não lembro disso. E meu empresário falou para mim, Clay, você precisa cantar, porque os caras contrataram você e é você que é o show. Era uma associação bancária famosa, era aniversário da associação. Aí eu falei, cara, mas eu estou muito nervoso, eu acho que eu não vou fazer esse show. Ele Você vai. não estava bem esse dia? Não estava, e eu não entendo até hoje. Nunca aconteceu? Nunca aconteceu. Eu acho que o peso da associação, que na época ela era assim top, entendeu? Diretores, médicos, tal. Eu ia cantar por uma nata da sociedade. Não sei se foi isso. Creio que não, mas tudo bem. Aí o empresário olhou e falou, você vai cantar. Os caras se contrataram. Aí ele falou, sabe de uma coisa, Clay? Fica aí no camarim que eu vou buscar um negócio para você experimentar. E ele me trouxe 1 litro de uísque. E eu tomei a minha primeira dose de uísque, me queimou tudo por dentro. Bebi a segunda dose e fiz um show maravilhoso. O melhor que, a princípio, você já quer dizer, maravilhoso. Aí eu atribuí não ao meu talento, não à minha voz que eu tinha, e sim aquelas doses que fez eu fazer grande sucesso. Entendo. Aí eu falei para o empresário, a partir de hoje eu quero isso no meu camarim sempre. E você nunca bebeu antes disso? Não. Eu tinha amigos que bebiam, amigos que eu conhecia, que bebiam, que eu convivia. E nunca houve necessidade. Sim. Eu tinha uma máxima dentro de mim que meu pai dizia que o homem se bastava. Então eu sempre falei, não, eu me basto. Meu pai disse que eu posso tudo. Meu pai me ensinou que o homem é capaz de tudo. Então eu sou capaz de não querer isso. Eu sempre disse assim, o cara usa droga se ele quiser, porque se eu disser não, é não e acabou.
E nesse dia eu tomei o uísque. E aí eu gostei, que eu não vou ser hipócrita, que é hipocrisia você dizer que não é bom, mas tem um preço a pagar, não é? Toda droga você usa, você experimenta, é bom, tanto que você vicia. Mas tem um preço a pagar. Aí eu comecei a fazer show agora, no final de semana, tomando 2, 3 doses de uísque. Já comecei a entender de uísque, nome de uísque, anos de uísque, o que era o melhor. E aí eu queria saber quem bebia bem uísque no meio artístico, qual era a marca que ele usava. Que aí eu também queria dizer... Você nunca mais abandonou esse hábito? Não, aí comecei a beber só no final de semana. Sim. Só que acontece o seguinte, aqui em São Paulo, quando eu mudei para cá, na época São Paulo tinha 571 municípios. E São Paulo, como sempre, foi uma cidade riquíssima, maravilhosa. Todas as cidades do interior também comportavam shows, né? Aniversário de cidade, inauguração de rua, festa do pêssego, Jundia, festa da uva, festa não sei de que e tal. Então o artista, se quiser, ele canta todo dia aqui. Eram 571 municípios, o ano inteiro você canta todo dia. E o meu empresário, às vezes eu dizia para ele, cara, dá um tempo, eu preciso descansar. E como eu estava, quando eu bebia para cantar, eu comecei a beber todo dia. Sim. Você fazia show sempre? Todo dia. E no meu casamento, aí eu comecei já a ter problema dentro da minha casa, no casamento. Com a minha filha, a mais velha, que começou a olhar e ela começou a notar que eu bebia mais do que os pais das coleguinhas dela. E a Patricinha, minha filha Patrícia, começou a me cobrar uma postura, chamar minha bebida de muleta, falou, você usa essa muleta sempre? E eu falei, que muleta? Eu não uso muleta, eu não sou aleijada. Ela, sim. Isso que está na sua mão, era o meu copo de uísque, ela falou, isso que está na sua mão é uma muleta, pai. E você usa essa muleta para assistir futebol, para fazer show. Você não para mais, pai. Você não vive sem essa muleta mais. A Patrícia tinha razão. Tudo que faz você ser dependente, na verdade, vira uma muleta. Sim. E eu não gostei disso, Gustavo, e briguei com a minha filha, feio. Briguei com a minha filha, e naquela época já, eu nunca esqueço, o Brasil tricampeão mundial, eu tenho uma marca na testa aqui, Silvio Santos fazia o programa dos galãs, e ele fez um time dos galãs, porque nós ganhamos da Itália, nós nos tricampeão mundial, o último jogo, e era domingo, e era dia da gravação dos galãs. A gente fazia aquele programa, Gustavo, ali na Praça Marechal, na Globo, para a gente sair dali era uma loucura. Naquela época a polícia de São Paulo tinha uns fusquinhas, e a gente saía nos fusquinhas, as meninas quase virando aquilo lá, a abotoadura não sei quantas pedi e tal. E era uma loucura, mas muita gente na praça, os galãs que chegavam. Sim. Era uma loucura. E aí nesse dia, todos nós vestimos as roupas da seleção, Os galãs cantavam vestidos de futebol, de jogador. Eu com a camisa com a roupa do Rivelino, o Antônio Marcos, todo mundo, o Marcos Roberto, todo mundo assim. O Silvio Santos era o goleiro, ele botou a roupa do goleiro. Só que eu tinha tomado muito lá atrás. Nós estávamos no camarim, aí começamos a beber, e eu bebendo muito. Nessa época você já não tinha mais controle? Não tinha mais. E nesse dia, como o Brasil ganhou, é aquela coisa, eu queria beber tudo que eu tinha direito. O Silvio Santos, quando me chamou, eu estava cantando uma música que era de um espetáculo que estava no teatro aqui, no Bexiga, em São Paulo, que era o Ré, a peça Ré, e era a música When the Moon, que falava sobre sol entrando e tal. Era lindo, muito bonita a música, e eu cantava essa música, o Silvio pediu para eu cantar essa música. Na hora que ele anunciou, Luiz Carlos Clay, tinha um cenário que ia ser montado depois da gente, e tinha um prego. Eu não vi aquele prego e rasguei aqui, passei. Quando eu entrei no ar, o Silvio Santos mandou cortar, porque eu estava com um filete de sangue no rosto. E o Silvio anunciou, parou, aí pediu o comercial, o que houve, Clay? Eu nem se deu conta. Nem senti aquilo. E tudo isso começou a acontecer, e o pior é que a bebida vai piorando, né? Você começa a fazer coisas que você não fazia antes, a tomar atitudes, a violência que eu não era. Então começou
a machucar muito minha casa, minha família, os meus filhos. Eu comecei a perder a rédea de dentro de casa, porque eu já não tinha tanta moral. Eu não sabia mais como educá-los, porque eu não tinha como pedir uma coisa sem ouvir. Mas se você não der bons exemplos, como é que você quer que a gente faça? E isso começou a aumentar. Naquela época, havia amigos que a gente bebia junto. Sim. Teve um Natal, que eu não esqueço nunca, o Natal que eu passei na casa do Antônio Marcos. Aí ele era casado com Marvanusa na época, e estava eu, a minha esposa, a minha filha Patrícia, e nós passamos o Natal na casa dele, e nós bebemos muito. Toninho bebia, normal dele, ele bebia já bastante. Todo mundo sabe, morreu por conta da bebida, tudo isso. E era meu amigo, era um cara que tinha um carinho muito grande comigo. Marcos Roberto bebia também. Então, Paulo Sérgio, eram todos amigos que bebiam. Altemar Dutra, que era um amigo meu desde o Rio de Janeiro. Wilson Simonal, só caras de nome. E todos os meus amigos morreram por causa da bebida. E eu posso dizer que Deus me deu livramento para estar no seu programa, falando para todo mundo que está nos vendo que Ele é Deus, Ele pode te tirar disso que você está passando agora. E isso foi um livramento. Perdi família, foi um negócio impressionante, perdi dignidade. Quando os meus amigos todos morreram, eu voltei para Recife, a convite de um senador da República para fazer um programa de televisão lá. E aí o senador me chamou: Clay, vamos sair de São Paulo. Eu te dou um programa, você assina comigo, faz um programa, quem sabe os ares do Nordeste, você voltando para lá, você para de beber tanto, você está bebendo muito. Se eu pudesse pedir perdão a um público tão lindo, maravilhoso, se eu tivesse a certeza, sei lá, e quem sabe posso ter agora, sim, através do seu programa que vai até na cidade de Jundiaí, eu nunca esqueço disso, a vergonha que eu passei. Era a despedida de um juiz da cidade. Esse juiz era muito conceituado, respeitado em Jundiaí. E era a despedida dele, ele ia para outra cidade, para outra comarca. E uma das coisas que ele pediu era um show de Luiz Carlos Clay. Ele queria me ouvir. Era meu fã. Falou: olha, eu quero, entre tudo que vocês vão fazer, me homenagear, eu quero que o Luiz Carlos Clay cante. E quem apresentava o show não era nem ele, não era nem apresentador na época, ele era imitador, era o Raul Gil. Raul Gil imitava Calbi Peixoto, Nelson Gonçalves, Vicente Celestino, ele fazia um quadro, né, imitando todo esse especial, e aí o juiz também queria ele. E aproveitando, foi até o começo de Raul Gil a ser apresentador, pediram para Raul Gil me chamar. Eu tinha chegado cedo e me tinham colocado num camarim com 1 litro de uísque. Enquanto estava a festa rolando lá dentro, não teve dúvida. Com aquele litro do meu lado ali, eu mandei ver. Por isso que se eu pudesse pedir perdão um dia ao pessoal de Jundiaí, ao juiz, não sei se ele ainda vive. Eu sei que na hora que falaram: Clay, é você agora, o Raul Gil vai te chamar. Eu só levantei e caí como alcoólico, e ali eu não levantei mais. E foi uma vergonha muito grande. Eu voltei para cá, o empresário falou tudo que tinha direito no meu ouvido quando eu voltei, sobre meu comportamento, tudo isso. E eu morro de vergonha disso, sabe? Porque a bebida faz isso aí. Aí eu voltei para Recife, para o Nordeste. Assinei o contrato com aquele homem. Eu não sei se a gente tem que parar agora para a gente continuar depois. De qualquer forma, o papo tá bom, não tá? Tenho certeza que você está gostando. Mas de qualquer forma a gente vai ter que interromper, Clay, o nosso programa nesse momento. Com certeza, na próxima semana você vai ver o desenrolar dessa história e aquilo que Deus fez na vida do Luiz Carlos Clay, que está conosco aqui no nosso programa. Aguarde, olhe as nossas reprises durante a semana e a semana que vem estaremos de volta, se Deus assim permitir. E esteja conosco no próximo episódio do programa Vida 3. Até logo.